E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez ao Biodúvidas MG. Na aula de hoje iremos sair um pouco do foco dos pré-vestibulares e o pré-ENEM para nós falarmos de uma das melhores escolas públicas do país, tudo bem? O vestibular para o COUNI, que no caso é o Colégio de Aplicação da UFV. No caso, os alunos do ensino fundamental fazem esse vestibular para poderem fazer o ensino médio no COUNI e, posteriormente, com um ensino de excelente qualidade e também uma maior facilidade para entrar na UFV, que é uma das melhores universidades públicas do nosso país. Tudo bem? Então, logo depois da vinheta, começaremos nosso vídeo. Então, começando agora a questão 27, de acordo com o gabarito 2, existem 4 gabaritos no COUNI, mas nós faremos sobre o gabarito 2, diz o seguinte: durante a evolução, os vertebrados deixariam de viver exclusivamente no ambiente aquático. Os primeiros grupos de vertebrados a não depender totalmente do ambiente aquático para viver foi o grupo dos anfíbios. Porém, suas fases imaturas, como ovos e larvas, dependem desse tipo de ambiente para se desenvolver. Diferentemente dos anfíbios, os répteis conseguem completar seu ciclo de vida totalmente fora da água. Essa maior independência da água deve-se ao aparecimento de estruturas que facilitariam a disseminação dos répteis pela crosta terrestre. Assinale a alternativa que não apresenta uma estrutura que apareceu primeiro no grupo dos répteis. Então, o que a questão está nos pedindo? A estrutura que não apareceu primeiro no grupo dos répteis, ou seja, já existia em um grupo anterior, os répteis apresentam essa estrutura, mas não é uma característica nova. E as outras características que nós vamos encontrar são características novas, beleza? Eles estão pedindo a característica que já apresentava em um grupo anterior. No caso A, pulmão. B, pele impermeável. C, órgão sexual intromissor. E D, ovo com casca rígida. Então vamos pensar aqui. A, pulmão, galera. Os répteis não é uma novidade evolutiva. Os pulmões, tudo bem? Porque nós já encontrávamos os pulmões, inclusive em peixes pulmonados. Então o pulmão já apresentava em grupos anteriores, já sabemos que essa é a resposta. Mas vamos para as outras. Pele impermeável, realmente, os répteis são os primeiros a apresentar essa pele impermeável, uma característica que pode os separar do ambiente aquático, evitando a dissecação, a perda de água. Órgão sexual intromissor, realmente, os répteis são os primeiros a apresentarem esses órgãos sexuais intromissores. E ovo com casca rígida, apesar de nós já encontrarmos em outros animais ovos, a casca rígida foi implementada nos répteis. Sendo assim, 27 é a letra A. Questão 28 diz o seguinte: Aedes aegypti é originário da África subsaariana, Aedes odioso e aegypti Egito, e se dispersou com grande facilidade para todos os continentes por diferentes meios de transporte. Há relatos de que o mosquito chegou ao Brasil pela primeira vez em navios que faziam transporte de escravos durante a colonização portuguesa. O ciclo de vida do mosquito inicia-se quando os ovos eclodem. As larvas transformam-se em pupas e os adultos emergem, como ilustrado a seguir. Aqui na figura, a gente pode observar desde a fase adulta, no caso os adultos colocam o ovo sobre a água ou também sobre superfícies secas em algum momento que eles vão ser resistentes até tal momento à dissecação, e quando entrar em contato com a água, esse ovo vai se desenvolver em larvas que vão sofrer diferentes tipos de processos até se transformarem na pupa, tudo bem? E a pupa é a fase antes da fase adulta. Aí agora vamos observar as assertivas. Sobre o Aedes aegypti, analise as afirmativas a seguir. 1. Os ovos resistem ao ressecamento e as larvas nascem quando os ovos são reidratados. É como eu acabei de dizer para vocês. Os ovos resistem um tempo em ressecamento, tudo bem? Em um ambiente seco. Mas eles começam a se transformar em larvas quando são reidratados na água. Então, 1, corretíssimo. 2. Os imaturos habitam lagos e riachos e os adultos no interior de residências de floresta. Nós sabemos que não é verdade. Inclusive, nós sabemos que larvas nós encontramos em pneus velhos e também em locais com água parada, inclusive nas nossas casas, tudo bem? Então, está incorreta. 3. As larvas alimentam-se de micro-organismos e detritos em decomposição. E as fêmeas adultas de sangue. Corretíssimo. Então, essa daí não tem nem o que mencionar. 100% correta. 4. As larvas respiram por brânquias externas e as pupas por troca através da superfície do corpo. As larvas, galera, através dos sifões e, no caso, as pupas através de trombetas. São estruturas de respiração para cada uma dessas fases. Então, não é a verdade.
5. Os imaturos podem ser eliminados por inseticidas em água, correto, e os adultos por pulverização de inseticida por fumacê. Perfeito. Então, como nós já sabemos, que as alternativas certas são 1, 3 e 5. Vamos observar as alternativas. 1, 2 e 4 está errado, a A. 1, 3 e 5, a B está correta. 2, 3 e 4. Aqui você vê que está incorreta. 3, 4 e 5 está incorreta. Sendo assim, a nossa resposta certa é a letra B. Um mecanismo que vocês podem utilizar para saber se vocês estão certos ou errados e evitar algum erro em questões é ir por eliminação. Por exemplo, a 1 nós sabemos que está correta, então nós já eliminamos C e D que não apresenta 1. A 2 sabemos que está incorreta, então já eliminamos todas que podem ser 2. Aí nós ficaríamos já com a alternativa B de primeira, tudo bem? Você nem precisaria ler as outras para saber que estaria certo, mas é sempre bom você ler todas para você ter certeza. Agora, a próxima questão vai demandar um pouco mais da gente da teoria, então nós vamos falar um pouco da teoria para depois irmos para a prática. Galera, a questão vai falar sobre animais endotérmicos e exotérmicos. O nosso planeta, galera, é muito variado, desde temperaturas muito quentes a temperaturas muito frias, tudo bem? Também em ambientes extremos de frio e de calor, como também em ambientes normais e que nós encontramos em alguns momentos frio e calor, beleza? Então existem variados tipos de temperaturas no nosso planeta Terra. Mas, galera, uma coisa interessante é que os animais, eles tiveram que se adaptar, tudo bem? Tiveram que adquirir vantagens evolutivas. E, no caso, uma vantagem evolutiva muito interessante para ver em diferentes ambientes é a endotermia, tudo bem? Em que o animal consegue, através do seu próprio metabolismo, produzir calor. E, no caso, nós podemos citar o exemplo os mamíferos. No caso, que apresentam alta taxa metabólica, ou seja, eles vão precisar se alimentar constantemente para poder suprir essa alta taxa metabólica, porque esse processo de calor, de produção de calor, vai ser através do seu metabolismo. Então, o metabolismo precisa de alimento para funcionar. E no caso, os exotérmicos são aqueles animais que precisam de fontes externas para se aquecer, como, por exemplo, o sol. Um exemplo que nós podemos dar, os répteis, tudo bem? Os répteis apresentam essa exotermia. Um exemplo é o lagarto. O lagarto, por exemplo, quando ele precisa de se aquecer, precisa fazer a produção de calor, ele vai para o sol ou em algum ambiente quente como uma rocha. E quando eles já estão superaquecidos, eles vão para uma sombra ou algum lugar frio para desaquecer. Novamente, quando precisarem novamente de se aquecer, vão para um local quente. Tudo bem? Isso mais ou menos é o processo de endo e exotermia. Agora a questão fala o seguinte. Considere o gráfico a seguir, que mostra a variação aproximada de temperatura corporal de dois animais, 1 e 2, em função da variação de temperatura no ambiente. Nós estamos vendo aqui, galera, dois tipos de animais, no caso o 1 e o 2. E no caso estamos vendo um gráfico, temperatura corporal e temperatura do ambiente. Nós estamos percebendo que em 1, a temperatura corporal, à medida que aumenta a temperatura do ambiente, a temperatura corporal se mantém constante. Tudo bem? Então, ela não necessita de fatores externos para aumentar. Se manteve constante, então nós sabemos que 1 é um animal endotérmico, tudo bem? Que ele manteve sua temperatura constante através do seu próprio metabolismo. No caso aqui, o 2, a gente observa que à medida que a temperatura corporal aumenta, também a temperatura do ambiente aumenta. Ou seja, a temperatura do ambiente, o fator externo, levou a esse aumento na temperatura corporal. Sendo assim, nós sabemos que é um animal exotérmico. Nós podemos citar os répteis. Com base no gráfico, é correto afirmar que os animais 1 e 2 são respectivamente. Galera, sapo e pomba, será que poderia ser? Primeiro, pomba é uma ave, e as aves, geralmente, elas são endotérmicas, então nós aqui já eliminaríamos a 2. Pela 2, a pomba. B, homem e galinha. O homem realmente é endotérmico, tudo bem? Mas no caso, a galinha também é endotérmico, não é exotérmico. No caso aqui, o 2, o gráfico está mostrando o animal exotérmico. C, tubarão e lagartixa. Galera, a lagartixa tudo bem, mas os tubarões não. Os tubarões não são endotérmicos. No caso, as lagartixas são exotérmicas. Sendo assim, tubarão não se enquadraria em 1. E no caso D, chimpanzé e jacaré. Certíssimo, galera. Porque o chimpanzé, no caso, é endotérmico, é um mamífero. E no caso, o jacaré é um réptil. Então, no caso, é exotérmico. Sendo assim, a nossa resposta certa é a letra D. Galera, agora indo para a nossa última questão, vamos falar sobre gametófito e esporófito de plantas. No caso, galera, as plantas nós sabemos que apresentam um ciclo chamado alternância de gerações, onde uma fase o gametófito aparece e outra fase o esporófito.
E galera, o que é? Vamos conceituar cada um deles. Gametófito nada mais é do que a fase produtora de gametas, tudo bem? E os gametas, quando se unirem, vão formar o esporófito. E o esporófito vai formar os esporos, serão liberados no solo para a formação de um novo indivíduo, no caso uma nova plantinha, um novo gametófito. E galera, à medida que a escala evolutiva se passou, nós observamos que o gametófito se tornou menos duradouro do que o esporófito. Por exemplo, nas avasculares, são as plantas que não têm tecidos condutores de seiva, como no caso as briófitas, nós observamos que ainda o gametófito é uma fase mais duradoura que o esporófito. Mas no caso nós observamos que já das pteridófitas até as angiospermas, que são as plantas vasculares, nós observamos uma fase duradoura do esporófito sobre o gametófito, que o gametófito se torna praticamente pequeno. Nós observamos bem pequeno nessa figura que nós estamos vendo ao lado. Resumindo o que nós falamos, de acordo com a escala evolutiva, o esporófito se tornou mais duradouro do que o gametófito, ficando a fase de gametofítica duradoura apenas nas aves vasculares. Agora vamos para a questão que fala o seguinte. Questão 30. Analise as alternativas abaixo, em que são apresentadas combinações de características encontradas em plantas. Após a análise, atribua 5 verdadeiro para as combinações verdadeiras e F para as falsas. Galera, ó, a primeira está falando aqui, vasculares. O gametófito é a fase duradoura? Não. Nós sabemos que as vasculares são aquelas que têm tecidos condutores de seiva, xilema e floema. Elas apresentam como fase duradoura o esporófito. Então aqui nós sabemos que está errado, ou seja, falso. Vamos aqui pelo método que eu ensinei de vocês para eliminação. Nós já eliminaríamos aqui a B e a D. Tudo bem? Ficaríamos entre A e C. A segunda, vasculares, o esporófito é a fase duradoura. Perfeito até agora. Presença de semente e frutos. Algumas plantas vasculares vão fazer a produção de sementes e frutos. Como nós sabemos, as pteridófitas apresentam a produção de sementes, e no caso, as pteridófitas não, as gimnospermas apresentam a produção de sementes, e as angiospermas a produção de frutos. E no caso, a angiosperma, frutos e sementes. Então pode ser sim verdadeira. Aqui nós já matamos a questão e nós já sabemos que é a letra A, porque no caso é verdadeiro essa segunda. Terceira, avasculares, o gametófito é a fase duradoura. Certinho até agora. Ausência de sementes e frutos. Perfeito! No caso, nós sabemos que as avasculares não há formação de sementes e frutos. Então, falso, verdadeiro, verdadeiro. A quarta, avasculares, o esporófito é a fase duradoura. Nós sabemos que não. Nas avasculares, como as briófitas, é o gametófito a fase duradoura. E a presença de sementes e frutos, sabemos que nas avasculares nós não encontramos sementes e frutos. Sementes e frutos juntas apenas nas angiospermas. E a quinta, vasculares, o esporófito é a fase duradoura, certinho. E a ausência de sementes e frutos. Sabemos que, no caso, as pteridófitas, elas são vasculares, têm a fase esporofítica dominante e não apresentam a produção de sementes e frutos, mas mesmo assim são vasculares e esporofíticas. Sendo assim, essa é a verdadeira. Sobrando para a gente a letra A. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, galera, assim finalizamos nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo é mais relacionado ao ensino fundamental, mas também existem questões muito interessantes que podem cair no Enem e outros vestibulares. E, galera, eu peço a vocês se inscrevam no canal, deixem um like, apertem o sininho de notificações e compartilhem para os amigos se gostarem do vídeo. Tudo bem? Fiquem com Deus e biodúvida para todos!